Quando a gente fala sobre economia, o papo com frequência fica um pouco vago. Você pode até ter um especialista falando, trazendo índices, estimativas, modos de se medir se a economia avança ou recua, se parte da economia vai bem enquanto outra vai mal. Isso porque esse é um tema muito, mas muito amplo. Quando a gente fala da situação econômica de um país, a gente está falando de um número infinito de atividades, de transações e de cadeias de valor e de produção. Mas vamos com calma também. Você não precisa saber sobre a situação de cada elo de uma cadeia produtiva dentro do Brasil para se manter informado. A gente vai falar hoje sobre uma divisão mais básica da economia brasileira. Aprender um pouco sobre os 3 principais setores da nossa economia. Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. A divisão da economia em 3 setores foi pensada primeiro por 2 economistas muito antigos. Esses economistas entenderam que à medida que uma sociedade se desenvolve, sua economia se diversifica e novos setores se tornam mais importantes. Desse modo, as sociedades pré-modernas havia pouco espaço para atividades laborais que não fossem ligadas ao setor primário da economia, ou seja, extrativismo, caça, agropecuária, atividades que dependem muito das condições do meio ambiente. Mas, após a Revolução Industrial, a manufatura e a maquinofatura, que representam o setor secundário segundo a definição, ganharam maior relevância econômica. E com a urbanização, o crescimento da indústria e o desenvolvimento da agropecuária, o comércio também cresceu e assim se formou maior espaço para o setor terciário, que representa serviços bancários, comércio, transporte, logística e também os profissionais liberais. Antes da gente seguir com esse vídeo, se você está aqui pela primeira vez e está achando interessante esse começo da nossa conversa, eu convido você a conferir o nosso canal que está cheio de conteúdo interessante. Não se esquece de dar um like aqui embaixo no vídeo, se inscrever apertando o botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho das notificações para você não correr o risco de perder nenhum novo vídeo. Além desses 3 setores, no final do século XX, começou a se falar em outros 2 setores derivados do setor terciário. O setor quaternário, que passa a existir quando o setor terciário está tão desenvolvido que as atividades ligadas à pesquisa, educação, comunicação e informação ganham destaque. E, finalmente, um 5º setor, que parte do desenvolvimento do setor quaternário, envolve atividades relacionadas a tomadas de decisão institucional em governos ou em atividades influenciadas diretamente pela indústria da informação. Porém, como esses últimos 2 setores não fazem parte da classificação clássica, a gente vai dar atenção nesse vídeo aos setores primário, secundário e terciário da nossa economia nacional. O destaque em nosso setor primário, como você já pode imaginar, é a agropecuária e atividades relacionadas diretamente a ela. O agronegócio, em especial, tem sido decisivo na nossa balança comercial, tanto que a OMC, a Organização Mundial do Comércio, já apontou o Brasil como um dos principais exportadores agrícolas de todo o mundo. Depois da década de 90, a agropecuária nacional deu um salto na sua produtividade. Entre a década de 80 e o início do século, a produtividade agropecuária nacional quase dobrou. Esse incrível progresso aconteceu por inúmeras razões, como a melhora dos insumos usados, ou seja, sementes, adubos e máquinas, políticas públicas que incentivaram a exportação, diminuição da carga tributária, o aumento da demanda dos países asiáticos, dentre tantos outros. Apesar de já ter havido certo desenvolvimento da agropecuária entre a década de 60 e a década de 90, através da criação da Embrapa, por exemplo, a década de 90 foi mesmo a mais importante para a gente se tornar o gigante agrícola que a gente é hoje. E o que aconteceu exatamente nessa década de 90? A resposta é o Plano Real, que levou à estabilidade monetária, que por sua vez possibilitou que o Estado interferisse menos, forçando os produtores a se adaptarem melhor às práticas do mercado global. Junto a isso, nos anos 90 o setor se profissionalizou e se mecanizou como nunca antes, de modo que só na década de 90 que a gente pode falar de verdade que o agronegócio no Brasil cresceu bastante. E esse setor é basicamente todas as atividades relacionadas à agropecuária, mas não limitadas à agricultura e à pecuária. Ou seja, nesse setor a gente inclui produção de insumos, transporte, logística, marketing, além de práticas financeiras. O agronegócio sozinho é hoje responsável por cerca de 1/3 do nosso PIB e a sua participação segue crescendo exponencialmente. Em 2020, mesmo durante a pandemia, o nosso agronegócio cresceu impressionantes 9%. Esse avanço fez a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento
prevê que o Brasil em breve se tornará o maior exportador mundial de alimentos. O interessante na ideia de agronegócio é que ela demonstra bem como o desenvolvimento de um setor o torna mais diversificado e integrado em outros setores. Por exemplo, entre 90 e 2001, nesse intervalo em que se deu o grande salto de produtividade com a mecanização agrícola, a oferta de empregos especificamente na agricultura diminuiu. Porém, no mesmo período, a oferta de empregos no agronegócio quase triplicou, indo de 372 mil para mais de 1 milhão de vagas de emprego. Mas nem tudo são flores para o agronegócio brasileiro. O Brasil, obviamente, carece de boa infraestrutura, o que impacta negativamente o setor. Nossa logística é ineficiente e depende de um transporte rodoviário em estradas de péssimas condições. Isso dificulta e encarece a logística para os produtores. Em 2006, foi desenvolvido o Plano Nacional de Logística e Transporte. Porém, houve baixíssimo investimento. Além disso, o Brasil simplesmente não possui uma política de armazenamento das safras. Nossa capacidade de armazenamento está por volta de 75%, mas o recomendado é que o país seja capaz de armazenar pelo menos 120% da sua safra. Para complementar, o escoamento dos produtos não segue as rotas mais racionais, que seriam os portos de São Luís, Belém, Macapá, Santarém e Taquatiara. De acordo com uma pesquisa feita pelo Grupo de Inteligência Territorial em Estratégica da Embrapa, se os problemas de escoamento dos produtos do agronegócio fossem solucionados, os produtores rurais teriam um ganho de cerca de 35%. Ou seja, mesmo o setor tendo um desempenho impressionante, se os velhos problemas da nossa infraestrutura local não forem corrigidos, nosso agronegócio pode se tornar cada vez menos competitivo no mercado global. Se o agronegócio tem seus desafios para se manter competitivo, nosso setor secundário está em situação bem pior. Apesar da gente contar com o segundo maior parque industrial das Américas, nossa indústria de fato não é nem inovadora e nem competitiva internacionalmente. Claro, isso não significa que o desempenho do setor industrial seja relevante e toda a nossa indústria seja muito ruim. Na indústria do calçado, por exemplo, nós somos o quarto maior exportador do mundo. Em 2019, o Brasil exportou 125 milhões de pares de sapato. Também em 2019, o Brasil foi o oitavo maior produtor de veículos e o nono maior produtor de aço do mundo. Já em 2016, fomos o segundo maior produtor de celulose e o oitavo maior produtor de papel. E claro, a gente não pode esquecer da nossa aviação. A Embraer é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, atrás apenas da Airbus e da Boeing. Mas certamente a indústria que mais se destaca na nossa economia é a indústria de alimentos. Eu até sei o que você deve estar pensando. Não é à toa que, com um agronegócio tão avançado, nossa indústria mais desenvolvida seja a de alimentos. Pois bem, essa indústria é a maior empregadora do setor industrial, com mais de 1,5 milhão de empregos. Nós aqui no Brasil somos o segundo maior exportador de alimentos industrializados do mundo. E esse sucesso é demonstrado no total de faturamento dessa indústria brasileira, que atingiu em 2019 quase 700 bilhões de reais, o que significa 9,7% do PIB. Mas mesmo com o bom desempenho desses setores específicos, não deixa de ser uma verdade que nossa indústria é sim pouco competitiva e seguimos num processo de desindustrialização. Dá para constatar isso mesmo na comparação com o agronegócio, que vem aumentando sua participação cada vez mais no PIB nacional, enquanto a indústria vem diminuindo. Na década de 80, a indústria respondia por 46% do nosso PIB. Já na década de 90, caiu para 25%, e em 2015 estava em menos de 23%. De acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria, nosso setor industrial só é mais competitivo que o argentino. Nesse levantamento, foram considerados somente 18 países que apresentam uma estrutura econômica e de exportação parecida com a nossa aqui no Brasil. Se nós somos o penúltimo, sem grandes surpresas, também não é surpresa que o país com a indústria mais competitiva entre os 18 analisados seja a Coreia do Sul. Foram considerados vários fatores nessa pesquisa. Na maioria deles, a gente foi muito mal. Nós aqui no Brasil temos o pior custo de capital, ou seja, é caro investir aqui. Temos o terceiro pior ambiente de negócio e na educação, na educação a gente não vai nada bem, como todo mundo sabe. Ficamos na 11ª posição, já que gastamos quantias relativamente similares a países com posições melhores que a nossa, mas com resultado bem inferior. O único quesito que a gente não vai tomar assim é o custo de mão de obra, onde estamos em 6º lugar. Se a gente prestar atenção na outra ponta dessa avaliação, ou seja, a Coreia do Sul, com sua impressionante
impressionante indústria, vamos ver que eles têm a melhor logística, a terceira melhor colocação em educação entre todos aqueles 18 países. E corroborando com essa pesquisa, no ranking da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que avalia o índice de inovação, colocou o Brasil e sua indústria na 62ª colocação entre 131 países. Educação, infraestrutura e dificuldade de se abrir negócios foram os principais fatores para a gente ter uma posição tão ruim nesse ranking. Agora, se o agronegócio é a menina dos olhos da nossa economia e a indústria é o patinho feio, o setor de serviços é simplesmente essencial. Mas não só no Brasil, aliás, isso pelo que a gente falou lá no começo da nossa conversa, com o desenvolvimento da agropecuária, intensificação da indústria e expansão da urbanização, o comércio, comunicação, marketing e serviços em geral inevitavelmente ganharam um maior destaque no mundo moderno. E assim foi também na nossa economia. Esse setor é caracterizado por empregar intensivamente mais trabalhadores, unindo a sua relevância, o que o torna o principal empregador no Brasil. Em 1950, o setor de serviços era responsável por 26% da força de trabalho empregada e 50% do PIB nacional. Em 73, esse número passou a 39% e 52%, mostrando uma tendência progressiva de crescimento do setor. Já em 2016, o setor de serviços empregava cerca de 70% da população brasileira e era responsável por cerca de 70% do PIB. Apesar de algumas atividades dentro desse setor estarem ligadas à tecnologia, ensino, pesquisa e logística, outras estão ligadas à informalidade. Ou seja, boa parte do setor de serviços não está ligada ao progresso e à inovação, e sim ao subemprego e à informalidade e baixa qualificação. Em períodos de desemprego relativamente alto, o crescimento desse setor geralmente está ligado ao crescimento desse subemprego. E aí, o que você achou desse vídeo até aqui? Você já esperava que o setor de serviços ocupasse todo esse espaço na nossa economia? Você se surpreendeu com que o agronegócio é a nossa salvação da lavoura na economia? O mau desempenho da nossa indústria te preocupa? Ou você acha que é natural que o Brasil deva se especializar só no agronegócio? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e não esquece de deixar o seu like. Valeu e até o próximo vídeo. Desses setores especificamente, a gente não deixa... Puta, errei de novo. Ah, que saco.